Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de ciências. Quem gosta de ciências aí, né? É uma matéria muito interessante, uma disciplina muito divertida. E hoje a gente vai ter a oportunidade de trabalhar misturas. Sou a professora Deli e vamos fazer algumas atividades juntos. Eu espero que vocês estejam animados, tá bom? Nessa atividade hoje a gente vai primeiro compreender o que é uma mistura e os tipos de misturas aí. A gente já falou um pouquinho sobre isso na última aula e a gente já vai começar relembrando, tá bom? Vamos lá, na telinha comigo para a gente compreender mais. Olha, mistura. Denominamos uma mistura formada por duas ou mais substâncias puras. Uma mistura pode ser classificada como homogênea ou heterogênea, dependendo da composição que ela tem. Então, para a gente compreender primeiro o que é homogêneo, ó, a mistura homogênea ela é formada por duas ou mais substâncias que, ao entrarem em contato, adquirem um aspecto uniforme, tanto visualmente, né, como se testadas por meio de técnicas laboratoriais. Então, às vezes, a gente consegue visualmente perceber a mistura ali, tem que ter duas coisas, e às vezes tem que ser técnicas laboratoriais, mas são misturas homogêneas, ok? Mesmo que não dê para a gente perceber ali visualmente, ou seja, olhando, mas às vezes a gente sentindo o gosto, a textura, a gente consegue, né, perceber essas misturas. Então vamos lá para a mistura heterogênea agora, ó, que estão muito presentes no nosso cotidiano e não apresentam um aspecto visualmente homogêneo, ou até pode ser homogêneo, a olho nu, mas ao passar por determinadas técnicas de laboratórios, observa-se que elas são compostas de elementos de constituição diferentes, tá? Então, ela é uma mistura heterogênea. Então, olha só, tem misturas homogêneas, que elas se tornam uma só, a gente coloca várias misturas ali, materiais como a água e o outro material, não é visualmente, a gente consegue perceber, né, elementos diferentes ali. Tem a homogênea, que se torna uma só, e a heterogênea, que são várias outras, né, misturas juntas, elementos ali juntos, ok? Então, essas duas misturas presentes que a gente vai conhecer aí. Então, vamos lá, continuando. Ó. De onde vem o sal? Você já pensou sobre isso? Vamos entender um pouquinho esse processo aí, para a gente compreender isso. É num vídeo curtinho, acompanha comigo aí na tela. Vamos lá. De onde vem? Epa, de onde vem esse barulho? Eu conheço esse barulhinho de algum lugar. Eu tenho quase certeza que esse barulho é de... Pipoca! Eba! Eu sabia! Ops, está faltando alguma coisa. Xiii, esqueci de colocar sal. Ué, mas... de onde vem o sal? Do saleiro. Toma, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. O sal vem do mar. Já reparou como a água do mar é salgadinha? Dentro dos oceanos existem milhões e milhões de toneladas de um mineral chamado sal. O sal que você usa em casa é separado da água do mar em um lugar chamado salina. Nas salinas, a água do mar é puxada e filtrada para ficar mais pura. Mas como só chegou até minha pipoca? Na salina, o sal bruto é retirado por máquinas e levado para a fábrica. Na fábrica, o sal passa por várias etapas de lavagem, em máquinas enormes para tirar todas as sujeirinhas que vieram do mar. Depois, é colocado em uma máquina que gira rapidinho para que o sal fique bem misturado. Aí, o sal precisa ficar sequinho. Para isto, ele é colocado nestas máquinas a uma temperatura de 400 graus. No final, os técnicos do laboratório fazem alguns testes para ter certeza que o sal já pode ser embalado e seguir para as lojas. Em uma delas, a sua mãe comprou o sal e colocou dentro de mim. Uau! Que legal que é o sal! Legal? O sal é sensacional! Além de ser um excelente tempero, ele é muito importante para a saúde.
O sal circula pelo seu sangue, ajudando o funcionamento do cérebro e facilitando a digestão de alimentos. Mas atenção! Exagerar no sal pode fazer mal para a saúde, causando problemas de pressão e nos rins. Agora uma receita salvadora. Misturando 2 colheres daquelas de café com sal, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 litro de água fervida, temos um excelente soro que previne a desidratação infantil. Mãe, quero uma pipoca com bastante sal, que veio da água do mar, que foi para a salina e depois foi para a fábrica, onde foi lavado e depois misturado e seco e depois embalado e transportado para o supermercado e depois foi comprado e na minha pipoca foi colocado e ela ficou com gostinho salgado. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Acabou-se que era doce e que era salgado. Até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Então, olha só. Vocês viram um vídeo onde a gente viu o processo de onde vem o sal, né? Na aula anterior também nós vimos aquele processo onde a água passa, né? Para ela ser transmitida até a nossa casa, né? No caso, até chegar na nossa casa pura. Então, a água do rio, né? A água, ela passa por todo aquele processo de purificação para chegar na nossa casa. Para ela se tornar limpinha, ó. Como chega para o nosso uso. Isso aqui é a água, tá? Que tá nesse vidro. E a gente viu o processo onde passa o sal. Para ele se tornar, né? Chegar dessa forma também para o nosso uso. Então, esse processo, por que a gente está vendo isso? Porque eu vou fazer uso desses 2 elementos, que é a água, tá? E o sal hoje em nossas misturas. Quando eu falo mistura homogênea, quer dizer a mesma coisa. Heterogêneo quer dizer que são diferentes. No mínimo, eu vou usar 2 substâncias diferentes. No caso, se eu usar a água e o sal, ou então a água e o outro elemento. Então, é uma mistura que eu estou usando 2 elementos diferentes, tá? Pode dizer que é heterogêneo. Mas se eu ver o aspecto, né? Dependendo da coloração do odor, eu vou classificar essa mistura como homogênea ou heterogênea. A gente vai ver essa classificação na nossa aula. Continuando, Natalia, vamos lá. Conhecer as misturas e os métodos usados para separar os materiais de que elas são feitas é uma das atividades que ocupa boa parte do tempo do trabalho dos químicos. Alguns desses métodos são utilizados pelas pessoas em atividades que realizam no dia a dia. Então, a gente vai compreender isso por algumas experiências juntos, tá? A gente vai fazer uma atividade aqui comigo para entender um pouco essas misturas. Olha só a atividade que eu vou fazer com vocês. Leiam aqui comigo aqui na telinha, no quadro, ó. A gente vai ver 3 tipos de misturas. Mostre para os grupos a mistura que você fez e conte como fez a separação. Eu fiz uma forma diferente para você analisar. O primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo, como se fosse uma atividade, né, que nós estivemos fazendo. Aí aqui tem 3 grupos diferentes. A gente vai ver o que fazendo essas experiências aqui, ó. Em quais misturas conseguimos visualizar os elementos que a compõem, em quais não conseguimos visualizar esses elementos. Se todos os grupos a gente vai conseguir, ó, conseguiram separar todas as misturas, como cada grupo procedeu e que material cada grupo utilizou. Alguma mistura foi mais difícil para separar? Qual? E por que essa mistura foi mais difícil de separar? Então, a gente vai ver 3 grupos diferentes aqui. Então, vamos lá. A gente está vendo o primeiro grupo, tá? Segundo grupo, que é esses 2 elementos, e o terceiro. Quais são esses elementos? Vamos para o primeiro grupo. O primeiro grupo, eu estou vendo água e sal. Então, eu vou pegar o sal aqui, ó, e a água, ok? Eu vou usar aqui a água e o sal. Eu vou colocar aqui, ó, um pouco de água. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, ó. E deixa eu só afastar um pouquinho aqui os outros grupos. Vocês visualizarem certinho aqui o primeiro grupo que a gente está trabalhando. Coloquei já a água e o outro, ó, que é o sal, ok? Já muda que eu tô colocando muito sal aqui, ó. Mas se eu misturar, ó, já mudou até a coloração, né? Que eu coloquei bastante sal.
Mas aqui eu tenho dois elementos, no caso aqui, ó, a água e o sal, vocês viram, né? Que é o primeiro grupo que eu tô usando. Se eu for separar isso aqui, ó, nem que eu use uma peneira, não vai dar para me separar a água e do sal dessa mistura que eu fiz. Então, ela se tornou uma mistura homogênea, ok? Eu não consigo mais separar nem a água do sal, nem o sal da água, no caso, os dois elementos que eu utilizei. Na outra mistura, vamos lá, no outro grupo aqui, né? A água e o feijão, ó. Eu vou pegar a água aqui e o feijão. Deixa eu só pegar aqui um pouco da água, ok? E eu quero utilizar o feijão, ó, que é o outro elemento usado ali como exemplo, tá? Um pouco de feijão aqui, ó. Nessa mistura aqui, ó, nem que eu faça a mistura como eu fiz com a água e o sal, ó. Se eu for separar esse elemento aqui, ó, eu consigo separá-lo. Usando o quê? Facilmente eu separo usando uma peneira. Eu consigo separar a água do feijão, certo? Então, esse daqui, ó, é uma mistura o quê? Heterogênea, eu consigo separar, ó. Ao olho nu eu consigo ver os dois elementos. Eles não estão exatamente uma mistura homogênea, uma só, ok? Eu consigo visualizar a olho nu aqui os dois elementos. Então, vou só desocupar aqui. E vou para o terceiro grupo, ó. O terceiro grupo aqui é água e areia. Vamos lá. O outro grupo que eu tenho, vou usar o mesmo copo aqui, ok? Eu vou usar a água e a areia, ó. E a areia, eu já usei esses dois. Deixa eu pegar a areia agora. Ok, ó. Essa mistura aqui, para me separar, primeiro eu vou ter que usar uma peneira, mas eu não consigo fazer a separação totalmente da água, da areia aqui, ó. Ok? Das impurezas que tem aqui, ó. Estão vendo? Então, nessa aqui, vamos lá. Eu usei, ó, a água e o sal, nessa primeira aqui, na água mais clara, e essa aqui é água com areia, ó. A única que eu faço separação dos elementos é a que eu usei a água com feijão, que é esse copo que eu tô usando aqui. Eu vou colocar aqui na frente, ó. Das três misturas que eu utilizei, ó, eu consigo apenas separar adequadamente esse elemento aqui, ó, que é a água do feijão, que é exatamente as perguntas que eles fazem aqui, ó. Em quais misturas conseguimos visualizar os elementos que a compõem? Exatamente, ó. Eu consigo visualizar os três, né? Eu consigo visualizar a areia, aqui eu consigo visualizar o sal, consigo visualizar o feijão, nas três misturas que eu fiz aqui, que são os três exemplos que a gente trabalhou. Aí ele pergunta, ó, em quais não conseguimos visualizar esses elementos? Eu não consigo, eu consigo visualizar os três, tanto o sal, quanto o feijão, quanto a areia, eu consigo visualizar os elementos tranquilo nas misturas. Mas aí, conseguindo separar todas as misturas, nem todas eu vou conseguir separar. Tem algumas, ó, esse aqui eu vou conseguir separar, ó, usando a peneira, que nem eu falei, né, do feijão e da água. Agora, a água do sal, eu não consigo mais tirar o gosto dela, ok? Nem muito menos aqui da água e a areia, que é esse aqui que eu misturei por último, ó. Ok? Então, essas misturas que a gente faz no dia a dia é que a gente classifica como heterogênea e homogênea. A gente vai fazer outras experiências na próxima aula, tá bom? Juntos misturas que a gente faz no nosso cotidiano. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima, tá bom? Tchau, tchau!